Pronto. Vamos lá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para a professora Luma Diógenes. Boa noite para o professor Paulo Rogério. Boa noite para vocês que, a partir desse momento, começam a nos acompanhar, tá bom? Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Gustavo Rodrigues, sou consultor de segurança e saúde no trabalho, técnico de segurança do trabalho. Tenho uma consultoria na área de segurança do trabalho, sou instrutor de MRs. E estamos juntos hoje aqui com o professor Paulo Rogério, com a professora Luma. Estariam também presentes o professor Kleber Santos e o professor Ciro Mariano. Acontece que o professor Kleber Santos não vai poder, infelizmente, participar conosco dessa live, porque o seu pai acabou adoecendo, infelizmente, e ele está acompanhando o seu pai no hospital e pediu para nós tocarmos a bola aqui nessa live, aqui com esse comprometimento, porque divulgamos, marcamos esse encontro e estamos aqui para bater um papo muito legal com vocês sobre o PPP, tá bom? Vão colocando aí, enquanto a gente faz os últimos ajustes, coloquem aí para nós de onde vocês são, qual é a cidade, o nome de vocês. Já aproveita e dá um joinha aí na nossa transmissão para o YouTube distribuir ainda mais essa live. E aproveita, compartilha esse link nos grupos aí do WhatsApp, convida os amigos, os colegas da segurança e saúde no trabalho, porque hoje vai ser uma aula top, assim como foi na última terça-feira, junto com o professor Paulo Rogério, lá no Instagram, tá bom? Um abraço aí para a MS Treinamentos, que está aí nos desejando boa noite. Você pode aí dar suas boas-vindas, professora Luma, fica à vontade. Fala, galera, tudo certinho? A gente está aqui para falar um pouco de PPP, e é sempre um prazer dividir esse tempo, né, e essas lives com vocês, e ter a oportunidade de a gente fazer essa troca com quem está nos assistindo, e escutar o professor Paulo, que é sempre uma oportunidade da gente aprender um bocado. Eu sempre estou aqui muito mais na condição de aluna do que de professora. Então, fica aí o meu boa noite, e que a gente possa começar aí, e eu passo a bola para o professor Paulo Rogério. Olá, amigos! Beleza? Coincidência dos deuses, hoje, dia 13 de fevereiro de 2019, o governo federal solta um novo layout do E-Social. E é exatamente o tema da nossa live hoje. A nossa live hoje é sobre o PPP. E muita gente não entendeu ainda a conexão desses mundos, né? Não existiria E-Social, SST, se não fosse o PPP. E vamos falar hoje exatamente sobre o para pegar picareta, PPP, ou para proteger o patrão, PPP, também chamado perfil prossográfico previdenciário. Quem tiver disposto, nos aguente aí pelos próximos 40 minutos. Boa, professor, boa. Deixa aqui eu dar umas boas-vindas ao pessoal que está entrando aí e está nos acompanhando. Um abraço para o Fernando Fernandes, boa noite também para Ana Paula. Coloquem aí qual é a cidade, o estado que vocês estão nos acompanhando, e os demais amigos também comentem aí, aproveitem esse momento que estamos aqui nessa sala, nesse bate-papo junto com o professor Paulo Rogério, que é aí a referência no assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, aproveite. Eu vou passar a oportunidade para o professor, para ele começar a tratar sobre o tema da nossa live, tá bom? A gente não vai ficar com enrolação aqui, não. Vamos direto ao ponto.
Mas aí, enquanto nós fazemos os últimos ajustes e aguardando também os amigos chegar, porque às vezes não dá para entrar às 20 horas em ponto. Então, faz 5 minutos que começamos e mais 2 minutinhos aqui nós vamos aguardar enquanto o pessoal chega para começar com tudo, tá bom? Para falar aí sobre o PPP, e o professor já entrou aí com muito humor, falando sobre o que significa essas letrinhas, tá bom? Então, um abraço. Olha, excelente introdução, professor. A Marinalva Santos, boa noite, de São Paulo, Diadema. E o Fernando Fernandes é do Rio de Janeiro. Então, legal, show de bola, pessoal. Vamos lá, eu vou passar aí a oportunidade para o professor. E aí, continuem dessa forma, comentando, participando, coloquem suas perguntas. No momento oportuno, nós paramos o assunto e aí vamos tentar debater sobre as perguntas e o professor aí vai tentar responder da melhor forma possível, tá bom? E deixa o likezinho aí na nossa transmissão e também convida os amigos para estar junto conosco, tá bom? Vamos lá, professor, a bola é sua, o jogo começou. O PPP, ele é invenção, né, amigos? Na verdade, a lei fala em PP, perfil profissiográfico. E a lei que criou o PP é a Lei 9732, estribando aí o FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais do Trabalho. Então, a Lei 9732, de 98, dezembro de 98, 11 de dezembro de 98, 5 dias antes da emenda 20, portanto, uma lei aí controversa no tocante à sua constitucionalidade, e aí é motivo de outra live, mas considerando que essa lei é constitucional, né, ela é de 11 de dezembro de 1998, e a emenda 20, professora Luma, é de 16 de dezembro de 1998. Então, lei ordinária, segundo a Constituição da República vigente, no dia 11 de dezembro de 98, a Constituição da República vigente, à época, não permitia que lei ordinária majorasse tributo. Isso foi feito pela 9732, ao introduzir o tributo chamado FACET, Financiamento, Aposentadoria e Condições Especiais do Trabalho. Bem, a despeito disso, veio a obrigação acessória. Então, nós temos a obrigação principal, pagar o tributo, FACET, cuja alíquota é de 6% para a grande maioria das situações de campo, 6% incidente sobre a remuneração das empresas que expõem os seus trabalhadores a risco. Então, salvo o amianto, né, o asbesto, e trabalhadores afastados da mina, ou na frente do subsolo, que é 20 e 15 anos, respectivamente, todos os demais fatores de risco são 25 anos e a alíquota de 6%. Então, o PP ele foi criado por essa lei, a 9732, que alterou a 8.213. Professor Luma, fica à vontade para questionar, viu, professor Gustavo? Aqui eu estou só introduzindo, e aí vocês vão fazendo aí a baliza. O perfil profissiográfico nasce como obrigação acessória tributária para estribar as informações que chegariam ao balcão do INSS para fins de reconhecimento do tempo a ser convertido na especial, né? Então, nós temos a lei que cria a alíquota 6, 9, 12%, em dezembro de 98. A aposentadoria especial existia desde 1960. E qual é a novidade? Que a partir de 98 tem que colocar o PP para o trabalhador. Então, a empresa deixa de fazer o DIRBEM 8030, DSS 8030, o DISES, o SB40, eram formulários usados desde a época da LOPS, lá em 1960, né? E até 1998, né? Nesse período aí, esses formulários eles foram sendo alterados, revogados, revogados, e, por último, entrou o PP com o terceiro P. Por que nós criamos o terceiro P nesse momento no AIN 78 em 2003? Então, o PPP nasce com essa nomenclatura dos 3 P's a partir da IN 78 do INSS, na qual eu participei com vários colegas, né, colegas médicos do INSS, colegas do reconhecimento, enfim, foi um trabalho plural, né? Mas eu participei como chato ali, porque eu era o único representante da arrecadação na época, em relação a esse mero formulário,
que até então era um mero formulário de requerimento. E a partir da Lei 9732, com a introdução do tributo, esse mero formulário de requerimento passa a ser uma obrigação acessória tributária que dá sustentação ao pagar tributo ou não pagar tributo. Então, resumindo, o PPP, com as 3 letrinhas, vem na IN, ele nasce na IN 78 de 2003, IN do INSS. Por que é o IN que cria isso? Porque é a lei, o artigo 58, que determina a obrigatoriedade de entrega, quando da rescisão, a entrega desse documento ao trabalhador, é a lei que cria a obrigação, e essa lei diz, nos termos a ser definido pelo INSS, é a lei que transfere competência para o INSS. E o INSS, portanto, via instrução normativa, que é o documento, é o diploma legal idôneo para o INSS produzir a sua normatização, né? Esse documento é uma IN, uma Instrução Normativa 78. E lá nessa IN é que a gente colocou o terceiro P. Para quê? Para distinguir dos perfis profissográficos típicos da psicologia do trabalho, porque a psicologia do trabalho opera com o perfil profissográfico, né? A profissografia e toda aquela preocupação cognitiva, comportamental, relativa, né, à psicologia do trabalho. É uma grande área de conhecimento aí, e que, para não confundir, eu lembro como se fosse hoje isso, para não confundir, a gente introduziu o terceiro P, ainda que a lei fale só de 2 P's. Tá bom, Luma? Pronto. Falar da psicologia do trabalho, né? Assim, primeiro que um dos grandes parâmetros para a psicologia do trabalho chama-se Christopher Dejus. E Dejus vai falar que qualquer trabalho causa sofrimento, né? Por melhor que seja o trabalho, ele causa sofrimento e, portanto, esse sofrimento pode desencadear aí um adoecimento, que aí é proveniente desse estar, né, no trabalho. E a psicologia do trabalho, ele estuda esse processo, essa relação do homem com o trabalho, de como é que se dá esse estado no trabalho. Por isso que hoje a psicologia do trabalho ela é tão movimentada, né, e é algo que a gente tem falado cada vez mais sobre, juntamente com a psicologia ambiental. Que a psicologia ambiental ela estuda a relação do homem nesse ambiente. Não é simplesmente com o ato de execução do trabalho. A gente estuda o homem inserido no ambiente laboral. Por isso que hoje a gente junta a psicologia do trabalho com a psicologia ambiental para entender todo esse processo de relação do homem com o trabalho. Joinha, Gustavo. Né? Nada como uma doutora dando uma aula para a gente aí de Deju. Né? Deju. Legal, legal. Pode continuar, fica à vontade. Então, o primeiro passo aí, então, foi estruturar um perfil profissográfico previdenciário que não se confunda com o perfil profissográfico da psicologia do trabalho, que a professora Luma nos deu aí um overview, né? E nesse momento a preocupação era garantir que as empresas conseguissem trazer do coletivo, das suas informações coletivas, PPRA, PCMSOs, PGRs, na PGR, pessoal, da NR 22, né? Trazer as suas informações coletivas, né? Basicamente, os exames alterados do PCMSO e todo o instrumental clínico epidemiológico que constitui o PCMSO, a partir dessa visão coletiva, né, trazer para o indivíduo, que indivíduo? O segurado da Previdência, que fará jus ou não a um auxílio doença, a um auxílio acidente, a uma reabilitação profissional e a aposentadoria especial. Cuidado, o PPP, ele nasce por força do financiamento da aposentadoria com comissões especiais de trabalho, FACET, mas ele
se aproveita para outros benefícios previdenciários. Por isso, o peso, do ponto de vista previdenciário, desse documento que tem a vestimenta de obrigação acessória tributária. Pessoal, quando a gente fala obrigação acessória tributária, a gente está falando de autuação pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil nos termos do Código Tributário Nacional. Então, deixar de informar de forma precária ou informar de forma intempestiva, constitui um inadimplemento de uma obrigação acessória tributária. Perceba, PPP é um documento tributário. Então, com a força, né, que foi dada a esse mero requerimento previdenciário, a força que foi dada pela instrumentação tributária, fez com que o PPP fosse a semente para que hoje nós tenhamos o E-Social, o Eventos SST. Então, quem hoje está enxergando, na publicação do governo hoje, está enxergando o novo layout com os eventos 2210, CAT, 2220, monitoramento biológico, 2240, meio ambiente de trabalho, quem está enxergando isso no E-Social precisa enxergar a semente. Só há isso hoje porque há uma força tributária para as informações ambientais, biológicas, relacionadas ao trabalhador, segurado da Previdência, que tem contrapartida no tributo, cuja obrigação principal é de pagar tributo. Daí a importância do PPP, e só por conta do PPP existe a palavra E-Social. A palavra E-Social nasce com a decisão do governo, à época, de trazer fatos administrativos, fatos contábeis e fatos administrativos contábeis fiscais para dentro da escrituração fiscal digital. Dentro do sistema público de escrituração digital, SPED. Eu estou falando esse monte de palavrão aqui, pessoal, para dizer o seguinte: PPP não é um formuláriozinho para preencher. PPP é um documento que estriba, que dá base a pagar ou não pagar tributo. E esse documento tem natureza jurídica tributária, constitui obrigação acessória tributária, passível de multa, autuação pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E com base nessa autuação, constituir crédito mediante arbitramento, uma vez que a documentação contábil não dá sustentação para as negativas de GFIP, que a empresa informa na GFIP que não paga o tributo porque não tem exposição. E ela só conseguiria provar essa negativa de exposição se ela tivesse o documento idôneo. Qual o documento idôneo para isso? PPP. Para uns, para pegar picareta, para outros, para proteger o patrão. Boa, professor. Boa. Olha, temos algumas perguntas. Você quer responder agora ou quer deixar para um segundo momento? Manda. Posso mandar? Manda. Pronto. Vamos lá. Rapidinho, vamos lá. A Ludmila Souza, ela faz a seguinte pergunta: o tempo de afastamento do trabalho, seja por acidente, licença, gestação ou doença, deve ser considerado no PPP? Ô, Ludmila, amiga, o PPP não capta esse tipo de informação. O PPP capta informação na seção 2, as informações ambientais, e na seção 3, as informações de monitoramento biológico oriundo do PCMSO. Então, no PPRA não tem essa informação de afastamento. No PCMSO, muito menos. O que tem no PCMSO são exames admissionais, mudança de função, retorno ao trabalho, demissional, periódico, não é isso? E o resultado desses exames. E o que suscita o PCMSO são estudos epidemiológicos a partir dos resultados desses exames e da definição de caso que é dado pelo médico coordenador do PCMSO. Então, esse tipo de informação não consta, Ludmila, do PPP. Vai constar do E-Social no evento 2230, afastamento. O PPP, que foi fragmentado e foi esquartejado no meio papel, Ludmila, eu aproveito aqui, em teu nome, falar com todos os colegas que estão nos assistindo. O PPP, quando ele nasce lá no anexo 15 da IN 78, em 2003, pessoal, 2003 para 2020, dá quantos anos?
17 anos, né? 17 anos, né? Tá já virando adulto. O PPP, ele nasceu com 4 compartimentos. Dados cadastrais, compartimento 1, dados cadastrais do empregado, profissografia, prescrito realizado, os tempos, cada lotação, cada cargo, cada função, toda essa informação relativa à profissografia está na seção 1 do PPP. Todas as informações relativas ao trabalhador, oriundo do ambiente de trabalho no qual ele se insere, essas informações estão no PPRA, no PCMAT e no PGR, à época, né? E as informações coletivas, ambientais desses processos produtivos são individualizados para cada trabalhador na seção 2. É lá na seção 2 que a gente informa o fator de risco, a intensidade, magnitude, concentração, se tem ou não tem prevenção, enfim, toda aquela preocupação de engenharia está na seção 2. Toda a preocupação biológica oriunda da enfermagem do trabalho e da medicina do trabalho, enxergando o PCMSO como um chassis, a partir do chassis do PCMSO, você alimenta individualmente cada um dos NITs a partir dessa visão coletiva, percebe? Essa é a seção 3. E na seção 4, os responsáveis técnicos, com CRM, CREA e CRO, se for dentista, né? Lembrando que o cirurgião dentista tem competência técnica para firmar diagnóstico, né? No campo de concentração da profissão de cirurgião dentista, né? Analogamente, o fonoaudiólogo, né? Então, nós temos os responsáveis técnicos na seção 4 e os responsáveis legais. Então, o PPP, pessoal, ele nasce com esses 4 compartimentos. E veio uma pegadinha lá na IN 78, Gustavo. Qual é a pegadinha? Até que meio magnético seja produzido, ou seja, o PPP nasceu em 2003 para ser magnético, totalmente digital, nada de papel. Só que considerando o Brasil de 2003, né, o governo entendeu de fazer uma transição passando pelo meio papel, com essas 4 seções dispostas no anexo 15 da IN 78 e preparando o projeto para virar o PPP magnético. Isso está no dispositivo, que é um parágrafo, explicando o CAPT. Então, o CAPT explica, traduz o PPP que está na lei. O INSS define o formulário em 4 seções e fala, quando vier o meio magnético, todos os fatores de risco deverão compor o perfil profissográfico. Todos. Químico, físico, biológico, mecânico, acidente, psicoergonômico, biomecânico, psicossocial, todos os fatores de riscos. Né? Todos. Queda, choque, afogamento, espinhela caída, mal-olhado, inveja, frieira, tudo. Tudo que vocês imaginarem de fator de risco entra no PPP. Por quê? Porque o PPP é o documento que vai permitir a reabilitação profissional produzir um bom programa de reabilitação profissional. Percebe? É o PPP que vai permitir que o nosso médico perito, lá no INSS, consiga fazer o diagnóstico e apontar para um nexo, apontar para um tamanho de afastamento e o próprio rótulo de acidente de trabalho ou não, né? Então, o PPP é muito importante e vai muito além da aposentadoria especial, porque ele alcança essas necessidades, a necessidade de reabilitação, de concessão de benefício temporário, da concessão da indenização, que é o B94, o auxílio acidente, né? E o próprio auxílio doença nas situações temporárias e a invalidez na situação permanente. Então, assim, pessoal, no capítulo seguinte aí, no passo seguinte aí, a gente vai falar sobre o E-Social. Entenda a E-Social como PPP meio magnético. Só há a E-Social hoje, o nome não era E-Social, o nome era FD Fiscal, Escrituração Fiscal Digital, dentro do contexto do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e o governo sensível a essa modulagem social dos dados relativos à saúde do trabalhador, e a Receita Federal, considerando que esses dados são dados tributários, isso foi obrigado a entrar no SPED, entendeu? Então, ASO,
CAT, PCMSO, PPRA, fator de risco. Todo esse conjunto probatório aí faz parte da documentação tributária. E só por esse motivo entrou no FD fiscal. Até que o ministro, à época, o ministro entendeu o seguinte: poxa, mas esse nome não pode continuar FD fiscal, uma vez que vai entrar aqui informações de CID. Por que informação de CID? Porque está lá na CAT. A CAT tem um campo chamado CID, não tem? Analogamente, lá no PCMSO tem exames alterados. Eu vou ter que colocar informação sobre exame alterado, vou ter que colocar informação sobre profissografia do trabalhador, vou ter que colocar informação sobre exposição a fator de risco. Então, quando o governo percebeu que existia um conjunto de dados tributários relacionados ao meio ambiente de trabalho, nasceu a tributação sobre o meio ambiente de trabalho e consigo veio a procura de um nome, né? Pô, mas qual seria o nome, então, para o FD fiscal que incorpora dados do saúde do trabalhador? Aí o ministro teve a ideia lá na época, não, então vamos colocar o ED eletrônico e o social que vai ficar embutido aí no instrumento, né, nesse veículo novo, que a informação é eletrônica, alcança o SPED, faz parte da escrituração fiscal digital, mas introduz um conjunto novo de dados, que é o dado relativo à facilitação da vida do trabalhador no balcão do INSS para todos os fins de direito. Boa, professor. Temos outra pergunta aqui. Ela complementou o seguinte: devemos considerar no PPP agentes abaixo do nível de ação? Exposição a agentes abaixo do nível de ação deve ser considerado no PPP? Sim, sim! Sim! Por quê? Por quê? Porque o fato de estar abaixo do nível de ação não quer dizer que o ambiente é bom. Eu posso ter um ruído com 68 dBA e ser muito mais perigoso do que um ambiente com 90 dBA. Mas como assim? Basta ter um fator de risco sinergético ao ruído. Se você tem um ototóxico, se você tem um vapor orgânico, volátil, aromático, né, sabidamente sinergético com o ruído, você precisa combinar, e aí o PPP faz essa função, você precisa combinar todos os fatores de riscos, ainda que individualmente ele esteja abaixo daquilo que se chama limite de tolerância. Por quê? Porque na composição dos dados, o médico perito, o profissional de reabilitação profissional, vai poder fazer um bom programa de reabilitação profissional e o médico perito vai tomar a decisão com mais elementos, concorda? Outra pergunta aqui, professor, da Márcia Silva, que é da MS Treinamentos. Ela está perguntando: o PPP se tornará digital. Como ficarão os riscos ergonômicos e mecânicos? Lá na IN 78, lá a primeira, Márcia, lá em 2003, tem lá um segundo parágrafo. Ó, quando o PPP estiver em meio magnético, todos os fatores de riscos entrarão. Antes desse parágrafo, tem um parágrafo dizendo o seguinte: enquanto for meio papel, fica apenas o químico físico biológico. Ou seja, a instrução normativa, que hoje copiou a instrução normativa de hoje, a IN 77, ela reproduz o texto. Então, não tem por que não considerar os demais fatores de risco. Por quê? Porque estamos com o PPP magnético. O E-Social é o PPP magnético. Agora, se no layout do E-Social, Márcia, o governo não colocou, é uma conjuntura deste governo, né? Escapando aí, fugindo de uma obrigatoriedade previdenciária. Boa, professor, boa. Vamos lá. Temos mais aqui, deixa eu ver. O Aloysio está parabenizando o Kleber Santos. Lembrando, pessoal, você que segue o Kleber Santos, você que é assinante do canal dele e acabou entrando depois do início da live, deixa eu trazer aqui para vocês o seguinte. Ele não pôde estar presente porque está junto com seu pai, que está hospitalizado, e pediu para que nós realizássemos mesmo assim a live em comprometimento com vocês que acompanham ele aqui e os demais também que acompanham o professor Paulo Rogério, a Luma
e eu também, porque nós publicamos, né, divulgamos que iríamos fazer essa aula, e aqui estamos, apesar de que, infelizmente, o nosso amigo Kleber Santos, infelizmente, não pôde estar presente, tá bom? Só para vocês ficarem cientes aí da ausência dele nesse momento. A Ana Cristina está falando o seguinte: os riscos de eletricidade devem constar no PPP exposição a risco elétrico? Então, Gustavo, foi bom dar uma parada aí para o pessoal, né, colocar algumas perguntas, mas a gente precisa avançar aí no conteúdo. E eu já reforcei aqui, já disse, que o PPP, ele nasceu com 2 projetos. O projeto a curtíssimo prazo, que ele entraria apenas meio papel e pegando apenas químico, físico, biológico. E o PPP no médio e longo prazo, que agora se consuma, ele entra na versão magnético. E o PPP magnético, diz a IN 78, é para todos os fatores de riscos. Então, o fator de risco elétrico é um fator de risco? Entra. Sim. Ah, mas ele não tem a ver com a aposentadoria especial, mas tem a ver com reabilitação profissional, tem a ver com auxílio acidente, tem a ver com auxílio doença, tem a ver com invalidez, tem a ver com previdência, tem a ver com tudo na previdência. Então, é direito do trabalhador saber e deixar isso consignado no seu documento, que é o perfil profissional previdenciário, além de ser um documento para o INSS, é, acima de tudo, um documento para o trabalhador. É o único documento que o trabalhador tem direito de levar para casa. Ele tem que ter todas as suas informações. Então, o PPP na verdade, além do direito previdenciário, está para além do direito previdenciário, porque ele alcança a dignidade da pessoa humana, alcança o direito à informação, que é um direito sagrado, que todos nós, trabalhadores, temos de saber o que é que ocorre ou deixou de ocorrer, e se ocorreu, ocorreu em qual magnitude, em qual intensidade, por quanto tempo, e se isso foi reconhecido pela empresa, e se não reconheceu, por que a empresa não reconheceu isso? Então, assim, pessoal, se ficar na dúvida, entra ou não entra, você faz a conta ao contrário. Se for o teu filho exposto lá numa indústria, você quer ter informação do seu filho, se lá tem eletricidade, se lá tem confinamento, queda, choque, ergonomia, psicoergonomia. Então, PPP, pessoal, não é documento para aposentadoria especial. Pelo amor de Deus, isso aí ficou incrustado aí, né? E tem uma repetição em cima disso, uma bobajada. PPP é um documento para reabilitação profissional, um documento para auxílio-doença, um documento para fins previdenciários. No segundo plano, porque no primeiro plano é um documento para mim, trabalhador, para eu saber o que é que a empresa está dizendo a meu respeito em relação ao meu ambiente de trabalho. E eu faço uso do PPP da forma que eu quiser. Posso pendurar aqui na parede, aqui em casa, ó, coloca aqui, ó, PPP, é o meu documento, é o meu exemplo, a minha vida está aqui nesse documento. E se esse documento está bichado, está furado, está cheio de buraco, não bate nada com nada, esse documento mentiroso, para mim, é importantíssimo, porque eu estou com a mentira na mão, escrita e assinada pela empresa. Então, se a empresa tem eletricidade e não reconhece a eletricidade do meu PPP, ela que sustente, ela que diga, ó, lá não tem eletricidade, eu não informei porque não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Dizendo a IN do INSS que a partir do meu magnético, todos os fatores de riscos deverão ser informados ao trabalhador, que é direito do trabalhador receber todas as informações e, principalmente, o que foi informado pela empresa para os bancos estatais, os bancos de dados estatais. Boa, professor. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, do Leonardo Gotuso. Ele pergunta o seguinte: como fica a questão da resolução número 1715 do CFM, do Conselho Federal de Medicina? Seu microfone está fechado. Não fica. Isso é enrolação, embromação. Isso aí não fica. Autarquia Pública Federal não vincula outra autarquia pública federal. CFM é autarquia pública federal que vincula quem? Quem está vinculado às determinações de uma resolução do CFM? Quem está vinculado? Apenas e tão somente os médicos. Então,
Resolução de uma autarquia não vincula outra autarquia. Resolução de uma autarquia não vincula ninguém além daquele profissional submetido ao controle do exercício profissional desse órgão. Desse órgão não, dessa entidade, né? Que é a autarquia pública federal, não é órgão. Imagina que o CONFIA solta uma resolução dizendo que médico do trabalho não pode fazer laudo de periculosidade para uma linha de transmissão de 1540 kV. Os médicos aceitariam essa resolução? De novo, resolução do CONFIA, que regula os engenheiros, dizendo: ei, medicina, você não pode mexer em 1540 kV, não. Você não sabe nem o que é K, não sabe nem o que é V. Quanto mais 1540. Como é que você vai chegar numa transmissão de 540 kV e fazer um laudo de periculosidade? Aí diz o CONFIA: ei, medicina, você não mete o bedelho aqui, não. Você acha que o CFM, você acha que os médicos iriam reconhecer essa resolução do CONFIA? Isso é uma questão meramente administrativa, direito administrativo. Segundo ponto, essa resolução do CFM, por que o CFM não se insurgiu contra a CAT? Lá nos primórdios da CAT. Uma vez que o CFM, nesta resolução, que o colega Gotuso está fazendo menção aí, esta resolução do CFM diz respeito ao sigilo do médico e não o sigilo do paciente. Percebeu a diferença? Então, o que o CFM está protegendo? Um sigilo que não existe, o sigilo do médico. Diz o Código Civil que o sigilo é do paciente. Né? Então, por que o CFM não se insurgiu contra o sigilo do paciente em relação ao campo CID que está na CAT? Hein, pessoal? Porque o CFM está alegando que não deve informar o campo de CID no PPP via resolução, está dizendo isso via resolução, está dizendo isso e não se, em momento algum, ela se chateou ou achou ferimento do direito do sigilo do paciente o fato da CAT ter um campo escrito CID. Por que o CFM não fez uma resolução dizendo que, por médico, não emitiu CID na CAT? Então, assim, diante dessas evidências, o que é que está por trás? Esconder, tirar da reta aquela situação que até então estava muito cômoda, fazer de qualquer jeito e sem nenhum tipo de rastreabilidade, sem nenhum tipo de prestação de contas, né? Então, a solução para as empresas medrosas que ficam empreendendo aí pelos ouvidos aí, dizendo que a resolução não permite que o médico preencha o campo do PPP, que agora é o campo do 2220, lá do monitoramento do E-Social, essas empresas não podem arguir, não podem se excusar a emitir esse campo, a preencher esse campo, por conta de uma resolução infralegal que só alcança os médicos. Ah, mas quem tem que preencher? Quem tem que preencher é a empresa. A obrigação de preencher é da empresa, não é do médico. Portanto, quem incorre em auto infração por descumprimento, por deixar de fazer o PPP incompleto, faz de forma incompleta, quem incorre em cumprimento e passivo de multa é a empresa, não é o médico. Então, o médico termina se livrando de duas bombas aí, né? Não fala que é transtorno mental, porque ele sabe que lá ele produz transtorno mental, então ele não diz o CID. Sonega a CAT, porque lá na CAT não tem resolução para bloquear e ele tem que informar o CID. Então, o que ele faz? Não faz a CAT. Então, quem não faz a CAT não informa o CID, porque não fez a CAT. E a empresa faz como para atender isso? Pega outra resolução, que é a resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, e pede para os enfermeiros do trabalho preencher os campos do PPP no tocante a exame alterado. Lembrando que a resolução do CFM, além de ilegal, inconstitucional, uma aberração jurídica, um escapismo gigante, escancarado, porque se eles fossem honestos no debate, eles teriam feito uma resolução proibindo os médicos de preencher o campo do CID e da CAT. Né? Então, sugestão para as empresas aí, para os consultores que estão nas empresas. Pede para a empresa, né, ao cliente, enfim, preencher o campo do PPP, agora no 2220 lá do E-Social,
preencher o campo a partir do trabalho do enfermeiro do trabalho, que tem competência técnica, né? Tem escola para isso, tem um curso, né, para isso. E quem faz monitoramento, pessoal, é enfermeiro do trabalho. A medicina do trabalho não fica pegando prontuário para saber quem vai fazer exame periódico amanhã, quem vai ficar de jejum amanhã para fazer exame. Isso quem faz é a enfermagem do trabalho, né? Então, a sugestão aqui, para fechar esse bloco aqui, a sugestão é desconsiderar absolutamente essa resolução, porque além de ilegal e constitucional, ela foge dos objetivos para os quais, pretensamente, ela estaria apontando, né? Porque a resolução aponta para proteção do sigilo do paciente. E não há proteção do sigilo do paciente quando a notificação é compulsória. Esse é o ponto. A notificação é compulsória porque se trata de doença do trabalho, doença do trabalho tem que ter a notificação, e essa notificação é feita pela CAT. E a CAT tem um CID. Entendeu? Tá claro isso, Gustavo, Luma, Gotuso, Márcia, Ludmila, todo mundo? Sim, muito claro, professor. Fique à vontade, se já quiser fazer o link do PPP, que é a semente dos eventos do E-Social, fique à vontade. Já que hoje foi publicada aí essa notícia, né, dessa modalidade beta do E-Social e dessas alterações que vêm acontecendo, que vão acontecer, principalmente nos eventos de segurança do trabalho. Beta é um peixinho que a gente, lá em Recife, a gente coloca dentro de um aquário, chama de beta, né? Cara, isso é uma enrolação maior do mundo, assim, os caras foram para trás, foram para frente, boicotaram, mataram o social, depois desmataram, depois não, ressuscita, mata mais não, ficaram com medo, foram para frente, foram para trás, tal. Eles não tiveram coragem. Na verdade, eles disseram que ia acabar com tudo, porque o velho da van mandou, tal, ia acabar com tudo, e não tiveram coragem. E eu cantei a pedra em agosto do ano passado. Tem um vídeo meu aí no YouTube para dizer que eu tô mentindo, que depois que fez o gol, todo mundo é goleador. Negativo. Lá atrás, lá o que saiu lá, a resolução lá, dizendo, acabou com tudo, teve a reunião aqui com o velho da van, não sei com quem, acabou com tudo, não tem mais rede social, essa besteirada toda aí, isso aí, aquela conversa toda lá. Meu amigo, é o seguinte, eles podem até boicotar, podem até matar, mas vai matar aquilo que é trabalhista. Porque a norma trabalhista não tem nenhuma preocupação com desempenho, com prestação de contas, não tem nenhuma obrigação acessória tributária, né? Isso está no meu vídeo aí no YouTube, depois você puder divulgar o link aí, Gustavo, né? Então, lá no YouTube... Vou divulgar sim, inclusive eu assisti hoje. Fiz lá uma... Mostrei a minha carinha lá e mostrei a carinha lá do ofício, dizendo o seguinte, isso aqui, pessoal, esse bingo aqui é número garantido, tá ganho. Por quê? Porque só vai mexer no E-Social se mexer na lei, chefe. Tanto é que agora, hoje, eles soltaram o PPP exatamente como o PPP nasceu lá atrás. Sim, exatamente. É um documento previdenciário, não tem nada de trabalhista. Então, assim, o que saiu hoje é um PPP lá de trás, o original, que eles não tiveram coragem de mexer na lei, porque quem criou isso foi a lei, e a lei está dizendo, tem que ter a informação PPP. Tem que ter a informação. Essa informação está onde? Na instrução normativa do INSS. E está lá dizendo, tem que informar. Em que meio? Meio magnético, em todas as letras. Tem como tirar a previdência do PPP? Tem como acabar com o PPP via portariazinha? Não. Por que eles não foram para o Congresso acabar com a lei? Né? Então, assim, pessoal, o que nós temos hoje é o Retorno de Jedi, filme número 13, do dia 13 de fevereiro. Então, nós temos com o Retorno do Jedi, 13, versão 13, olha que coincidência, versão 13, do dia 13 de fevereiro, voltando para a situação original, que tinha exatamente os fatores de riscos do anexo 4, que eles copiaram e colaram do anexo 4. Então, pegar os fatores de risco no 2240,
que é a tabela 23, olha aí, tabela 23 agora, né? Que saiu hoje. É ipsi litris o que está copiado, colado no anexo 4 do Regulamento da Previdência. Quais são os fatores de riscos? Todos os fatores de riscos ensejadores de aposentadoria especial, como nós tínhamos feito lá atrás. Por quê? A gente não podia inventar coisa que estivesse além da lei. Então, o que é que eu sugiro aqui ao nobre amigo que está nos acompanhando? Como é que você ganha dinheiro de forma legítima, de forma proativa, de forma inteligente? Volta lá para a situação de criação, os originais do PPP, e verifica qual foi o espírito que norteou a criação do PPP. Foi o espírito da gestão integrada. É impossível colocar individualmente no PPP aquilo que não existe no PPRA. Por que as empresas e grande parte aí dos consultores ficaram chateados com o PPP? Por quê? Porque eles teriam que falar a mentira. Eles teriam que deixar em branco, porque não tem PPRA. O que eles têm é um amontoado de ASO aí, que eles chamam de PCMSO, e uma papeleira aí, que eles chamam de PPRA. Quando veio o PPP, opa, agora eu tenho que integrar a informação, eu tenho que ter rastreabilidade, eu tenho que ter materialidade, princípios contábeis da prudência, continuidade, oportunidade, eu tenho que ter circularização de informação, eu vou ter que ter o tal do PPRA. Olha que... Então, qual é a novidade agora? É a novidade de 13 anos. A novidade de 13 anos atrás, 2003 para 2020, dá 13. Que dia é hoje? 13. O que é que os caras fizeram? Retorno de Jedi, 13. 13ª edição. Voltaram para o PPP, o primeiro, lá atrás. O PPP, meu papel, foi para o meu magnético. E por conta disso, nasceu o E-Social, que eles não conseguiram matar. Mataram de boca, de gogó. Que não conseguiram matar lá no Congresso, que depende de lei. Então, o que nós temos hoje, pessoal, é as tripas, né? As vísceras expostas. Vamos ter que fazer PPRA, queiramos ou não. Vamos ter que mentir ou sustentar a mentira. E para sustentar a mentira, tem que fazer o PPRA caixa 2. O PPRA só para a receita e o PPRA só para o trabalho. Ou o PPRA só para enganar o CEO, enganar o staff da empresa, ou... Sim, vai ter que ser tomada uma decisão estratégica, corporativa, regra de negócio, para dizer o seguinte, poxa, vamos continuar fazendo faz de conta aqui, esse troço aqui que ele chama de SST, vamos continuar fazendo faz de conta, ou efetivamente vamos produzir escrituração fiscal digital seguindo os princípios contábeis. Fica a reflexão aí. Gostei do retorno do Jedi. Algo que me preocupa bastante seria a questão da ergonomia cognitiva, né? Como é que isso vai ficar? Já que para todos os outros fatores, pelo menos para a maioria, a gente tem algum fator de medição. E aí, quando a gente chega para a ergonomia cognitiva propriamente dita, a gente fica um pouco sem parâmetro. Porque um dos vieses que as empresas teriam para tomar esse cenário de ergonomia cognitiva seriam as pesquisas de clima dentro das empresas, né? Onde seria averiguado o estar do funcionário dentro daquele ambiente laboral. E aí, muitas das empresas, pelo menos aí 70%, não estabelecem essa condição dessa pesquisa. E aí, o funcionário ele vai ficando num estado que ele consegue trabalhar a duras penas até o momento que ele se afasta por alguma questão aí, né, do que a gente chama no CID da cadeia do F, que seria justamente os afastamentos por doença psicológica, né, um adoecimento psicológico em virtude do trabalho. Tanto que esse ano agora, né, a síndrome de burnout foi elevada à categoria de doença, e a gente tem essa condição, mais uma vez, de poder pensar o adoecimento psicológico também como proveniente desse ambiente laboral. Que problema bom, hein? Que problema bom. Que coisa boa. Olha a quantidade, olha a fertilidade que o PPP produziu. Olha a fertilidade. Pessoal, aqui para nós, que está aqui nessa livezinha aqui, vocês estão aí, tem gente tomando cerveja aí, tem gente no meio da aula, tem gente no banheiro, tem gente em engarrafamento aí.
Pessoal, se não fosse esse tal de PPP, aqui para nós, o que teria acontecido de novidade, hein? O que teria acontecido de novidade? Né? Então, o PPP trouxe um problema bom. Qual o problema bom? Meu amigo, eu vou ter que criar métricas psicométricas. Psicometria. Já existe na mecânica a psicrometria. Existe a psicrometria. Agora vai ter que criar a psicometria. E as empresas vão ter que se virar. Desculpa. Não cabe ao Estado definir métrica para algo que a empresa deve produzir as suas métricas. Cadê os doutorandos? Cadê os mestrandos? Quantas empresas estão investindo na classe acadêmica para produzir conhecimento e, a partir desse conhecimento, definir a sua ocra psicológica? Hã? Estamos falando de ocra. Por que usa ocra e não usa ocra traço P para psicologia? Porque ninguém investiu nisso, nunca parou nisso, porque espera que o INSS, que o Fundo Rural, que o SUS, que o Estado faça o meu trabalho, uma vez que o meu trabalho é produzir doente. E eu não estou aqui para dar solução para doente. Então, o PPP, Luma, trouxe, de novo, trouxe essa fertilidade para dizer o seguinte, meu amigo, não cabe ao Estado produzir métrica para você, não. Quem tem que produzir a telemetria da sua tancagem é você. Quem tem que produzir os demonstrativos de resultado de exercício e inventar a conta transitória de apuração é você. Não cabe ao Estado dizer, vamos fazer uma conta transitória para apuração de lucro real. Isso não existe. A empresa produziu um monte de conhecimento para dizer o seguinte, eu vou ter um razão só para isso, eu vou ter um diário só para aquilo, eu vou ter apuração de conta transitória para isso, para aquilo outro, vou ter aqui uma contabilidade de custo que não é a contabilidade fiscal, percebe? Por que ela fez isso? O Estado mandou ela fazer? Analogamente, o PPP, pessoal, trouxe uma baita pedra dentro do sapato, qual seja, há um subproduto no processo produtivo, esse subproduto se chama trabalhador doente, né? E esse subproduto sempre foi para o lixão, que é o INSS, que é o SUS. E agora, tem um PPP que está espelhando a origem desse doente. E as métricas, vão ter que vir. Vão ter que vir. E outra, até que venha, está valendo. Então, qualquer que seja a produção que a empresa produza aí, de termo de conhecimento, ótimo. Mas isso tem que estar dentro de um PCMSO, tem que estar dentro de um programa que vai muito além do PCMSO, né, pessoal? Um programa de controle psicográfico, né? Uma psicografia que envolve uma das principais, a terceira principal, mais importante, prevalência brasileira. Primeira, dorsopatia. Segunda, os tecidos moles, tendinites, epicondilites, né? E a terceira, os transtornos mentais, né? E nós não temos nenhum movimento de modernização, eu acho linda essa palavra, modernização das normas. Eu não estou vendo nenhum movimento dos preocupados com a modernidade, né, de fazer o programa do PPD, Programa de Proteção da Dorsopatia, ou do PPTM, Programa de Proteção do Transtorno Mental. Por que não faz um NR de PPTM? Por que não faz um NR para PPPD? Que são os mais prevalentes no Brasil, né? Então, Luma, eu estou sendo aqui muito doce, né? Muito leve, né? Pegando leve aqui com você, porque esse assunto, cientificamente, é um assunto cinzento, porque a ciência não avançou para definir protocolo, mas, politicamente, é um assunto branco, totalmente branco, está cristalino, está branquíssimo, né? Está alvo, né? Há uma realidade de produção de doentes e essa realidade não pode ser traduzida no PPP. Logo, o PPP tem que ser restrito. E eles não conseguiram acabar com o PPP porque está na lei e não tiveram coragem de mexer na lei. Tiveram coragem de fazer a emenda da reforma da Previdência, que é muito mais difícil do que fazer a alteração da lei. É verdade, professor. É bem perceptível, né, que as escalas psicométricas elas não avançaram. A gente ficou parado um bom tempo
E eu acho que agora a gente está tendo essa oportunidade de reorganizar as ideias até para atender aí uma necessidade real, né, que é, de fato, alimentar aí esses sistemas com dados reais pertinentes a transtornos mentais dentro dos ambientes laborais. Mas isso é um fato, a gente não ficou em andamento com esse processo das escalas psicométricas, né? A gente toma força lá depois da Segunda Guerra Mundial, a coisa começa a andar, mas aí, com o advento de outras tecnologias, se deixou de lado, de fato, as escalas psicométricas. E, na verdade, hoje a gente não tem mais como atender as escalas como eram feitas anteriormente. A gente precisa de um novo modelo, um modelo que dê conta do estar mesmo, né? A gente brinca que é uma coisa mais humanista mesmo, mais fenomenológico. É o estar com, o estar em relação com esse trabalho, esse ambiente laboral, para que a gente possa entender todo esse mecanismo, todo esse movimento, e aí sim pensar numa nova escala, pensar numa forma de medir esses transtornos mentais dentro do ambiente laboral, dentro dessa relação. Porque aí a gente deixa muito claro, né, que não é que o ambiente produza, na verdade é uma relação que está intrínseca dentro desse processo. Pessoal, estamos encaminhando para o final aí. Faltam 4 minutos para 21 horas. Eu preciso fazer um arremate aqui, dizer o seguinte: a despeito aí das dúvidas, esse fator de risco entra ou não entra, meu amigo, é o seguinte, o PPP veio para ficar, porque se tivesse para morrer, já teria morrido. Tentaram matar e não conseguiram, né? Então ele veio para ficar, não tem como fugir, porque ficou claro, óbvio, para todos aqueles que resistiam. Essa verdade vai ter que chegar. Qual a verdade? A verdade, inclusive, da mentira. Minta no PPP, deixe vazio, deixe a célula em branco, e isso é informação, e isso é direito do trabalhador, até para lá na frente ele entrar com as suas ações individuais e ações coletivas, em ações civis públicas, né? E, Luma, eu estou pouco preocupado com se tem métrica ou não tem métrica, porque eu já tenho o marcador biológico. Então, se a empresa produz uma métrica precária, uma métrica inconsistente ou uma métrica não validada, o gold standard, né, o padrão ouro aí, é aquilo que chega no INSS. Então, se ele não reconhece no PPP, se ele usa uma métrica inconsistente ou não validada, e essa métrica não consegue alcançar o fator de risco psicoergonômico, psicossocial, cognitivo, enfim, você vai ter a consequência. Vai chegar no balcão do INSS. Ele não vai ter como segurar o deprimido, o esquizofrênico, o transtornado no 16º dia. Ele vai segurar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar no balcão do INSS. E nesse momento, tudo isso que ele fez mal feito vai ser colocado sob prova. Então, assim, eu não me preocupo com isso, porque essa preocupação é dos profissionais da área da empresa contratada para isso, né? E ela que contrata bons profissionais, feita a professora Luma aí, né? Pessoal, eu queria fechar aqui, dizer o seguinte, mentaliza, faz um mapa mental aí, ó. Dados coletivos, PPRA, PCMSO, PPRA, PGR, PCMAT, né? Todos esses dados ambientais, eles enxergam os processos produtivos por estabelecimento, considerando todos os trabalhadores e considerando toda a dinâmica do processo produtivo. Isso lá no programa de gestão de risco, tá? Ambiental. Fazendo a dobradinha, fazendo o Corme Damião, tem o PCMSO, que faz avaliação, o monitoramento biológico, faz todo acompanhamento epidemiológico, e deveria fazer, deve ter uma coorte, deve ter estudo de prevalências, deve ter estudo quase experimental, deve ter estudos experimentais, afinal de contas, o médico do trabalho não tem muitas restrições éticas, né? Como tem o pesquisador acadêmico, porque o médico do trabalho na empresa pode determinar coisas que o pesquisador acadêmico não pode fazer. Então, por exemplo, o médico do trabalho pode determinar jejum. O trabalhador vai ficar em jejum até tal hora, porque eu vou fazer tal exame. Ele pode determinar uma dieta, ele pode determinar um horário de almoço diferente daquele que o trabalhador está acostumado, né? Então, assim, tem um conjunto de restrições
que no campo ético, acadêmico, de pesquisa pura, não é possível, enquanto que na medicina do trabalho dada a subordinação jurídica do empregado a esse PCMSO. Então, nós temos a dobradinha, PPRA, PCMSO, PGR, PCMAT, né? Lato Senso, Programa de Gestão de Risco, fazendo a dobradinha com o PCMSO, enxergando sempre a coletividade populacional. Nós temos um coletivo populacional que adoece diferencialmente, nós temos exposições a fatores de risco que são reconhecidos, monitorados, controlados, avaliados, tem medida de prevenção estabelecida, tem toda a forma de controle, de PDCA, desse sistema ambiental de controle, e essas informações coletivas, esse Corno Damião alimenta o PPP. Entenda-se o 2220 e o 2240 do E-Social. Ou seja, só é possível fazer PPP, só é possível alimentar o E-Social se você tiver programa de gestão. E é aí que a coisa pega. O PPP é mixaria. PPP é nada. PPP é um mero output. PPP é um mero output de sistema. Então, se você não tem PPRA, não tem gestão, esquece PPP. E deixa de criticar o PPP, cara. Deixa de criticar o PPP. Seja honesto. Ó, o meu problema é que eu não tenho informação coletiva. O meu problema é que eu não tenho monitoramento, não tenho avaliação. O meu problema é que eu tenho um amontoado de ASO e não tenho um PCMSO. Esse é o meu problema. E por isso eu não consigo ter output. Se eu não tenho input, como é que eu vou ter output? E aí eu fecho aqui a nossa live, pessoal, agradecendo bastante essa 1 hora aí que eu esperneei com vocês aqui. Obrigado, até mais. Pessoal, só um momento, não vão embora, tá bom? Temos recados finais, inclusive nós vamos passar para vocês, divulgar a super live que vai acontecer amanhã no Instagram, tá bom? Só um momentinho aí que a gente vai passar para vocês aí algumas informações. Em primeiro lugar, como retribuição por essa live, se você gostou, deixa o like aqui, tá bom? Para o YouTube distribuir essa live para mais pessoas. Não coloca dislike, não, coloca like. Outra coisa também, se você ainda não é assinante do canal do engenheiro Kleber Santos, assina o canal dele, tá bom? Ele pediu para a gente fazer essa recomendação, que ele quem organizou tudo isso e nos convidou o professor Paulo Rogério para estarmos juntos aqui, certo? Então, faça essas duas coisas. E a terceira é o seguinte, nós temos um convite especial para vocês. Amanhã, às 8 horas da noite, mesmo horário da live que começou hoje, nós estaremos amanhã com uma super live, dando continuidade ao assunto NTEP. Na terça-feira, foi uma live maravilhosa que nós realizamos no meu Instagram e no Instagram do professor Paulo Rogério, certo? A gente fez essa dobradinha e ele trouxe um conteúdo de alto nível, igualzinho de hoje, tá bom? Então, amanhã, além de ter essa continuação desse conteúdo sobre NTEP, no fim da live, quem ficar até o final, o professor, ele vai disponibilizar para quem estiver assistindo essa live um super bônus, um presente maravilhoso para vocês que acompanham as nossas redes sociais, vocês que são aí nossos seguidores. Então, participem, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o Instagram, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Luma, coloca o seu também aí. Aproveita lá e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Amanhã a live vai acontecer por lá. Tá aí o meu, gustavorodrigues.sst. Deixa eu colocar o do professor aqui. Professor Paulo Rogério, @professor Paulo Rogério, tá bom? Vai lá e segue ele também. E a Luma já colocou o dela também aí, tá bom? Então, se você ainda não segue, não segue o nosso trabalho lá no Instagram, faça isso agora e não perca a live de amanhã, tá bom? Ainda hoje à noite nós vamos estar divulgando nos stories, tá bom? Então, você vai, clica lá no lembretezinho que a gente vai colocar nos stories, para você ser avisado amanhã, às 8 horas da noite, uma super live sobre NTEP. E tem mais uma coisa, se você já quiser ficar por dentro do assunto, porque, eu perdi a primeira live que foi na terça-feira, eu vou ficar um pouco perdido, porque o tema da primeira live foi o seguinte, NTEP, primeiros passos. Então, foi o contexto histórico, por que foi que surgiu
o NTEP e de onde veio toda essa estrutura matemática, de engenharia, de ciência, de sociologia, não é isso, professor? Então, na primeira live tem como você assistir ela, e ela já foi publicada no canal do professor Paulo Rogério. Você entra aí no YouTube, professor Paulo Rogério, e você consegue assistir essa live, tá certo? Foi 1 hora de muito conteúdo mesmo, que você muitas vezes não encontra em curso nenhum, porque você está você está aprendendo com o pai da criança, com a pessoa que criou o negócio, tá bom? Então não tem como você ficar perdido com relação a esse assunto, não. Então não perde amanhã, 8 horas da noite, no final, uma surpresa, um presente para quem ficar até o final. O professor só vai dar esse presente a quem ficar até o final. Eu coloquei o link do grupo do professor do Telegram, tá bom? Eu fui aí, enquanto ele estava dando a aula, eu já fui colocando o link aí nos comentários, ajudando ele. Então, vocês entram lá no grupo do Telegram, que ele está divulgando, compartilhando muito conteúdo, muito material. E, pessoal, aqui para nós, não é porque eu estou na frente dele aqui, e não é puxação de saco de forma nenhuma. A contribuição que o professor Paulo Rogério ele tem dado à SST no Brasil é algo histórico. Se você ainda não faz noção disso, pesquise, porque ele é um dos responsáveis, ele é o responsável sobre a criação do FAP, do PPP, do NTEP, dessa estruturação dos eventos de SST no E-Social. Então, imagina, tudo isso aí que tem fritado a sua cabeça durante anos, foi ele o criador, que teve a ideia, foi a tese de mestrado, doutorado, ele pode explicar melhor aí, e foi a partir desse estudo científico que passou a existir essas coisas que estruturam, que são os pilares hoje da segurança do trabalho no Brasil. Então, amanhã não perca a live, tá bom? Professor, se quiser aí reforçar mais alguma coisa, fica à vontade. Encerra essa parte aí que ficou chata a live. Pessoal, obrigado aí por tudo. Espero ter contribuído. Conto conosco. Abraço, Luma. Abraço, meu amigo Gustavo. Fique com Deus. Todo mundo aí. Abraço, saúde. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. E obrigado aí. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Foi muito legal a interação com todos vocês. Um grande abraço e aguardem que faremos novas lives com temas relevantes para a nossa área, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Com toda certeza. Um abraço para todo mundo e boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.